Olá, eu sou Felipe Lourenço, da Clareira Arquitetura, o seu arquiteto, e hoje a gente vai para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre realmente respondendo a pergunta que todo mundo faz. Quanto custa reformar um apartamento? A gente tem aqui dois casos reais e eu vou mostrar para vocês. Um apartamento perto dos 50 metros quadrados e um apartamento perto dos 80, 90, até 100 metros quadrados aproximadamente, tá? Fica aí para a gente poder começar esse vídeo, essa conversa com você, mas aproveita e faz o seguinte, curte, compartilha, se inscreva e deixa um comentário. A gente precisa de um comentário seu aqui embaixo para a gente poder saber se você está gostando ou não, e comenta aí o que você achou dos preços lá no final. Esse vídeo tem preço para mostrar para vocês realmente quanto foi cada coisa, são casos reais e eu tenho certeza que vai te ajudar em muita coisa. Vamos lá, vamos começar por um apartamento de 40 a 50 metros quadrados aproximadamente para vocês saberem. A gente fez um apartamento há um tempo atrás de mão de obra. Vamos começar pela mão de obra e daí vai ficar mais fácil para você começar a entender e anotar aí, tá? A mão de obra mais a parte de gesso, que era inclusa nesse valor que a gente conseguiu colocar num pacote todo, desse apartamento de 40 a 50 metros quadrados, ficou perto dos R$ 28.500 aproximadamente. Mais rodapés com instalação, a gente está falando aqui de aproximadamente R$ 2.500. Um rodapé de 10 centímetros, branco, enfim. Parte de sofá. O sofá, aqui nesse apartamento, a gente usou um sofá perto dos R$ 2.800. Claro que isso pode alterar de acordo com o modelo, tipo de tecido, tipo de braço, largura, se é modular ou não. Então tudo isso pode fazer total diferença no seu orçamento para o sofá, tá? O sofá, mesmo ele vindo lá no fundo, é bem importante você ficar atento porque ele pode ser um item que pode travar a sua sala, um item grande, enfim, vale bastante a pena ficar de olho nos diversos modelos que tem. Sofá, os melhores costumam ficar um pouco mais caros. Por quê? Porque você precisa de uma espuma melhor, uma mola melhor, enfim. Você tem que ter um cuidado com esse tipo de acabamento. Mas vamos continuar. Vamos falar agora sobre marmoraria e marcenaria. Todo cliente meu, quando chega, ele chega perguntando: Felipe, quanto custa um apartamento, uma reforma, o que for? A primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: a marcenaria é a parte mais cara do seu projeto. A marcenaria, por exemplo, desse apartamento que a gente está falando aqui, a gente baseou ela dentro de tudo que a gente fez, com as portas, algumas portas de vidro, tinha bastante armário até. A gente está falando aqui de um preço de R$ 53.500 aproximadamente até R$ 55.000, tá? É o que eu falei, a marcenaria pega boa parte do seu orçamento. Marmoraria, para esse mesmo apartamento, a gente fez, era a cozinha já integrada com a área de lavanderia e o banheiro do casal, que era um banheiro só. Então a gente está falando aqui de algo próximo dos R$ 12.000. Nesse apartamento a gente usou quartzo cinza e com a cuba, já com o tanque esculpido e com tampa também, tá? Revestimento já com insumo, tá? Então assim, quando você vai comprar o revestimento, você não compra só revestimento. Você compra revestimento, rejunte, argamassa, espaçadores, enfim, você tem uma série de outros insumos que você precisa comprar, tá? Nesse caso aqui, a gente teve um investimento total do começo da obra até o final da obra de R$ 14.000 aproximadamente. Vamos colocar entre 12 e 14 mil reais aí, pra gente poder facilitar a conta, tá? Iluminação, detalhe assim que faz toda a diferença. Nesse apartamento a gente usou trilho com os spots e com tudo mais, então a gente acabou investindo em perto de R$ 4.500, tá? Por quê? O que mais custa na iluminação é o lustre central de mesa, alguma coisa do tipo. Nesse caso, uma iluminação mais decorativa e os trilhos e os spots em si, dependendo da potência dele, vai ser mais caro ou mais barato, maior ou menor. Outro detalhe que pouca gente lembra, mas que é extremamente importante, são o envidraçamento de sacadas e a persiana para sacada, tá? Nesse caso aqui, o envidraçamento de sacada saiu por R$ 6.000 aproximadamente e as persianas perto dos R$ 3.000, R$ 3.200, tá? Isso já instalados, já com preço de produto mais instalação. Então a gente chega aqui aproximadamente no apartamento de 40 a 50 metros quadrados, no valor de aproximadamente R$ 113, R$ 115.000. Isso
a gente está falando de um apartamento que ele vai variar o seu preço hoje entre 250 mil até 350 mil reais, e você está falando aqui de aproximadamente 40 a 50% do valor. Essa é normalmente uma média que a gente usa para especificar valor para o cliente, tá? Então normalmente a gente normalmente dá isso, entre 35 e 45% do valor total do apartamento. Se você quer um orçamento rápido, eu te recomendo fazer o seguinte: pega o valor do seu apartamento e veja quanto é 35 a 45% desse valor. Esse é aproximadamente o valor em que você vai investir nesse apartamento para reforma, compras e coisas do tipo. Lembrando, aqui a gente não falou de eletros, a gente não falou dos itens finais. Então, torneiras, metais, eletros em si acabam ficando de fora e vem depois nessa conta, tá? Tá, vamos falar sobre um apartamento de 80 a 100 metros quadrados, mais ou menos. E a gente vai aqui mostrar para vocês todos os valores, igual a gente acabou de mostrar para os 40, 50 metros quadrados. E é claro, esses são valores específicos de cada projeto. Então, dependendo do seu projeto, esse valor pode se alterar ou não, tá? Mas já explicando o que é o projeto para nós aqui, a gente acaba falando muito isso para os clientes, é que o projeto em si é uma régua. Ou seja, quando você vai em alguma loja sem projeto, você pode correr o risco de ter valores super altos e super baixos e você não tem grau de comparação. Por quê? Porque você não sabe o que está sendo orçado. Então, para evitar isso, o projeto te ajuda a ter uma régua. Ou seja, os valores eles ficam presos a todas as especificações que você precisa para cada tipo de acabamento, projeto, produto, enfim. Quando se trata de mão de obra, a gente está falando aqui de aproximadamente 70 a 80 mil reais. Lógico, nisso entra também o preço de equipe de administração, todos os cuidados necessários para recebimento, armazenamento e cuidado com as peças que serão entregues ou colocadas no seu apartamento. Então vale muito a pena ter uma equipe de administração para cuidar de obras, principalmente quando tem muitos itens ou itens muito delicados a serem colocados, tá? Lembrando, nesse caso aqui foi um caso em que a parte de forro e drywall, os materiais em si já estavam inclusos no preço. Nesse caso, tá? Claramente, a gente já tem orçamentos de outros produtos e outros projetos com essa mesma metragem, em que a gente está falando de 100, 120, 150 mil reais de mão de obra, porque são projetos específicos e cada projeto é um projeto, tá? Aqui nos rodapés foi algo próximo dos 5.600 reais instalados, tá? Parte de sofá, nesse caso aqui o sofá ele se manteve entre 3 mil e aqui a gente tem até alguma variação até 5 mil reais mais ou menos se consegue um bom sofá na largura necessária para um apartamento desse tamanho. Óbvio que esses são preços de entrada, principalmente para sofá, tá? Um sofá normalmente que a gente teve num apartamento que tá até no vídeo aqui em cima, a gente gastou aproximadamente naquele sofá perto dos 12, 13 mil reais. Então vale muito você ver qual que é o tipo de sofá que vai te atender, principalmente no dia a dia, tá? Agora passando para marmoraria e marcenaria. Lembra que eu falei lá no começo? Marcenaria é a parte mais cara do seu projeto. Ou seja, a gente está falando aqui de marcenaria em torno de 120 a 150 mil reais. A gente está dizendo aqui totalmente completo, com os acessórios. Os acessórios nesse tipo de apartamento podem ser diferentes, então às vezes uma gaveta pode fazer diferença total no preço do seu orçamento de marcenaria. Marmoraria para esse projeto a gente falou aqui em algo em torno de 26 a 30 mil reais, que a gente está trabalhando com lâmina, um outro tipo de acabamento e um tipo de produto diferente que vocês vão acompanhar no decorrer dos próximos vídeos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre eles. Parte de revestimentos. Revestimentos já com insumo. A gente chegou num valor de 32 mil reais aproximadamente, que é o valor médio para esse tipo de acabamento com peças maiores. A gente tinha peças de 1,20 por 1,20 ou outras maiores de 1,60 por 80. E tudo isso faz diferença no preço e principalmente na forma de assentamento, detalhe, enfim. Vale bastante você ficar atento para saber qual que é o tipo de acabamento que você quer para sua casa. Tá quase no final, mas não é a menos importante. Na verdade, é uma das partes mais importantes e faz toda a diferença na sua casa. A gente aqui para esse apartamento investiu de 12 a 14 mil reais para fazer a parte de iluminação. Você percebe que ela não é um custo dos mais altos, mas é um dos custos mais essenciais para o seu projeto passar de nível. Então, uma casa bem iluminada
vai valorizar todos os outros revestimentos, acabamentos, marcenaria, enfim, tudo isso depende mais da iluminação do que propriamente dito deles mesmos. A parte de envidraçamento de sacada a gente está falando perto dos 14 mil reais, 14 a 20 mil reais de entrada, claro. E a parte de persianas em torno de 6.500 a 7.800 reais. Claro que esses valores aqui são valores referenciais para esses projetos, essas negociações e esses apartamentos exclusivamente. Mas é só para você ter uma ideia, porque normalmente quando a gente vê esse tipo de vídeo aqui, a gente vê as pessoas falando uma média ou coisa do tipo de coisas irreais ou até que não são próprios. Aqui a gente está falando de 2 projetos reais que aconteceram com os preços reais. Ou seja, a gente está falando aqui aproximadamente de 320, 330 mil reais para um apartamento aí que vale, na verdade, mais de 1 milhão. Ou seja, a gente está falando aqui de 35% a 45% do valor. Vale muito a pena vocês olharem esse tipo de conteúdo para vocês se basearem na hora de fazer os orçamentos. Claro, tudo que a gente está falando aqui é produto de qualidade com diferencial. Você encontra mais barato? Óbvio, né? Mas vale a pena você ponderar o que você quer colocar dentro de casa e se vale realmente a pena. Espero que você tenha gostado. Eu sou Felipe Lourenço, sou arquiteto. Curte, compartilha, se inscreve, deixa um comentário dizendo aí se você gostou, o que você não gostou, se você tiver alguma dúvida, e a gente marca para responder todas essas dúvidas logo mais nos próximos vídeos. Muito obrigado, até mais, falou e tchau.